Pronto, estamos aqui de volta e é evidente que trazendo o nosso terceiro bloco de diálogo aqui com vocês em relação à nossa educação. A educação brasileira, essa coisa boa, maravilhosa, a filosofia, vamos falando da filosofia, que a filosofia é capaz de transformar na vida de uma pessoa. De uma pessoa, de um país, de um determinado estado, né? Pois nós estamos aqui procurando essas respostas com outras respostas, como já falamos anteriormente, e vamos traçando esse perfil. Vocês ainda estão vendo aí a filosofia em movimento, a poesia, né? Que a gente debateu agora há pouco. Didadicando 55, na página 55, que a gente 54, 55, no conjunto dos recursos objetivos, o educando tem a boa aprendizagem, a didática lhe abre um novo mundo, se inteirando com cada abordagem. Vamos para essa aí. Hoje, gente, eu trouxe versos, mas eu vou trazer textos também. Textos que vão falar disso. Ele diz no didadicando aqui. No conjunto de recursos objetivos, o educando tem boa aprendizagem. A didática lhe abre um novo mundo, se inteirando com cada abordagem. Se filosoficamente a gente leva a didática para o aprendizado, tem uma didática bem dinâmica, vai ajudar na aprendizagem, né? A didática lhe abre um novo mundo, se inteirando de cada abordagem. Então você vai se inteirar de cada abordagem que é feita dentro desse conjunto. Eu aproveito, eu for entrelaçando uma conversa com a outra, aí vai dizer assim, qual o papel da educação no multiculturalismo e multicultural na socialização da política da juventude de hoje? No livro Filosofia e Educação, com abordagem, com uma entrevista maravilhosa aí, na tradução do Pedro Fernandes. E a resposta vem assim. Esta é outra importante questão para a educação. Para apreciar o papel do multiculturalismo hoje, precisamos começar recordando o que foi um dia a educação na maioria das escolas americanas, da América Latina. Mas não há muito tempo atrás, no meu tempo de criança, que para as minhas filhas já faz muito tempo, obviamente, é um tipo de currículo comum, evidentemente, numa educação não multicultural. Muitas das escolas públicas nos Estados Unidos, uma vez indicaram textos de história americana que se referiam aos americanos nativos como selvagens. Passavam por alto a conquista espanhola do Novo Mundo. Era quase inteiramente desprovidos de voz dos afro-americanos, das mulheres. Alguns até mesmo escreviam de forma admirável sobre Ku Klux Klan. As escolas diárias comumente incluíam orações protestantes, leituras da versão de King James da Bíblia e hinos cristãos. Esperava-se que todas as crianças, quaisquer que fosse a sua religião, participassem. Não precisamos inventar um bicho-papão para reconhecer que o multiculturalismo tem uma contribuição positiva para a educação da juventude de hoje, oposta a esse tipo de educação desatualizada
pela americanização. Estas práticas tradicionais desrespeitavam as diferenças que deveriam ser valorizadas e agora são acatadas muito mais do que no passado. A educação multicultural que defendo e é praticada muito mais hoje do que no passado, trata-se os indivíduos como pessoas, como os mesmos direitos. Ela ensina a história, fazendo referência, por exemplo, às experiências e contribuições dos nativos afro-americanos, latinos-americanos, ásios-americanos. O fracasso neste particular é uma rejeição intelectual das contribuições de muitas culturas diferentes e as contribuições dos indivíduos que se identificam com essas culturas. Para a história de países como o Brasil, os Estados Unidos, este fracasso intelectual também é um fracasso moral. Ele danifica a democracia ao induzir uma falsa impressão de que os membros destes grupos não contribuíram significativamente para tornar a política que ela é hoje. Então, é negar a história do negro, é negar a história dos índios, é negar que os negros que trouxeram muito do que tem na nossa gramática, muito do que tem na nossa culinária, muito do que tem no nosso dialeto do cotidiano, tem tanto da gramática normativa como da gramática usual do dia a dia. E também algumas questões muito sérias que não são tratadas. A didática questiona sem cessar, continua aqui com o verso, perguntando para o homem seu valor, melhorando sua forma de pensar, transformando do aluno ao diretor. Então, a pergunta, mais uma vez, ela está aqui dentro. A didática questiona sem cessar. É o questionamento. O que os índios nos ensinaram e nos ensinam até hoje? Será se muitas do que tem nas prateleiras das farmácias, dentro dos hospitais, não passou primeiro pela questão da ciência das aldeias indígenas, dos seus orixás também, dos negros, lá nos quilombos, de como eles se tratavam, de tudo, que depois se tornou ciência, depois se torna uma coisa científica, com estudo mais avançado. Passou primeiro pela filosofia dos índios, passou primeiro também pela filosofia dos negros, passou primeiro pela filosofia das comunidades tradicionais. Não foi isso? Por que não reconhecer essa filosofia desses povos? E se indaga ao porquê do educar. Quer saber a razão dessa ciência. Vai abrindo as fronteiras de pensar para o ensino com mais eficiência. Quando se abre a maneira da pessoa pensar, vai mostrando que a pessoa tem toda essa força para pensar, tem todo esse seu jeito para pensar, vai abrir uma forma de pensar o mundo de uma forma diferente. E assim, o ensino é uma atividade a qual cheguei como extensão da minha obra. O ensino está relacionado à ética do conhecimento, ele é a criação de uma estrutura de pensamento e a modelagem da sensibilidade que prevalecerá na vida de alguém durante um longo tempo. Abordo também o ensino mediante a criação de um processo no qual o estudante assuma o controle pleno disso. Trabalho na aprendizagem como uma expressão visível de uma experiência. Não acredito no processo de aprendizagem como uma transmissão de conceitos gerais de conhecimento ou referência, mas como resultado de uma experiência reflexiva mediante a criação de obras de arte que geram esses debates. Então são as obras de arte, são os conhecimentos populares, são tudo isso que depois vai para o conhecimento científico que gera todo esse processo
do conhecimento, né? Tenho interesse, em meu ensino, procuro levar o pensamento e não dar por certo o papel da arte dos artistas, de modo que cada estudante pode oferecer suas próprias propostas, pois durante o curso desenvolver e colocar à prova a sua visão delas. O aluno, o acadêmico, nunca ele deve ser passivo. Nunca ele deve ser passivo. Ele nunca deve só receber. De maneira alguma. É um erro constante você estar colocando o aluno para ser só o passivo, só recebendo. É evidente que essa aqui, que por isso que a gente divide 15, 15 mais 15, as que dá 1 hora, o 4 de 15. Hoje seremos 3 de 15 mais um vídeo. Vou passar um vídeo da Viviane Mosé para vocês, que será o 4º vídeo, que vou colocar também. Essa daqui já é a 3ª, né? Então, o aluno não deve ser passivo, não deve aceitar, ele deve estar questionando. Você deve estar aí agora, dar uma pausa. Aí eu vou lá falar novamente, aí diz, olha, professor, anotei isso e isso, porque eu concordo com isso e isso, mas eu discordo disso. Tá certo? Ela não fica só no campo da escola, isso é a didática. Sabe da vida e a política da memória, e nem é dona da verdade absoluta. Ai, que coisa bacana, linda. A didática não é dona da verdade absoluta. Vibrei com isso, né? Ela não fica só no campo da escola. A didática ela não tem que ficar só no campo da escola. Ela tem que pular os muros da escola. Ela tem que ir para a rua. Ela tem que sentir o cheiro do povo. Ela tem que sentir o cheiro da casa. Mesmo vocês estão, nós estamos além dos muros da escola, porque cada um tem sua casa aí. Tá tranquilo. Aí nós estamos colocando essa questão. Ele disse, ó, ela não fica só no campo da escola. Sabe da vida e a política da memória. É aquilo que a gente conversou no poema ainda agora. Vou até voltar aqui um pouquinho no poema, que ele diz assim, a história nos ensina a crescer, quando já não somos escravos. O passado deve ser um aprendizado, na memória infinda do hoje, pela caminhada do futuro incerto. Aí aqui, ela não fica só no campo da escola, sabe da vida e a política e da memória. Sabe da vida, da política, porque a vida tem várias políticas, mas sabe da política educacional. A didática, essa filosofia colocando como uma questão de pensamento filosófico dentro da escola. Sabe da vida, que é a vida do cotidiano, a vida da escola, a vida do diretor, a vida não é a vida particular, mas a vida ali dentro do movimento escolar. Sabe da vida e política e da memória. E nem é dona da verdade absoluta. Isso é fantástico. Mas é de mudança na história. Mas é fator de mudança na história. Ela muda a história. Se a educação é bem aplicada, ela muda a história. Estabeleço a pureza desse instante, igual ao verso procurando melodia. Isso dentro da didática. Na educação, a didática é tão brilhante, se renovando com a minha poesia. Poxa, que coisa maravilhosa. Esse texto poético chamado Didadicando. É fantástico. Vem coroar tudo aquilo que a gente disse no texto anterior, que é da nossa autoria, e que agora a gente coloca o Didadicando aqui, lendo para vocês e discutindo cada etapa dele. Eu vou ler as 2 últimas estrofes aqui, porque não vai dar para ler todo. Vai dizer assim, ela não fica só no campo da escola, é a didática. Sabe da vida e da política e da memória, e nem é dona da verdade absoluta, mas é fator de mudança na história. Estabeleço a pureza desse instante, igual ao verso procurando melodia, na educação a didática é tão brilhante, se renovando com a minha poesia. Portanto, a gente chega ao final do 3º vídeo e vocês ainda vão ver outro vídeo que é da Viviane Mosé. Um beijo no coração.